Paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amém. Tem alguém aí cansado? Não, né? Que bênção, que bênção. Queridos, é bom estar aqui, né? Que lugarzinho bom de estar, né? A gente vem para cá e a gente não tem vontade de ir embora não, porque é muito bom estar aqui. Só não posso lembrar daquela criança que disse que queria que o pai e a mãe morassem na igreja, né? Porque na igreja é tão bom que na igreja a mãe tratava o pai bem, tratava os filhos bem. Mas não é porque aqui realmente é um lugar bom de estar. Aqui é um lugar de coisas sobrenaturais, como diz o nosso bispo, né? Aqui é um lugar onde Deus promete, aqui é um lugar onde Ele cumpre. Aqui é um lugar onde Deus fala e Ele faz. Aqui é um lugar onde Deus cura, onde Deus liberta. E esse lugar não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Amém? Nessa noite, irmãos, nós estamos ainda na campanha, né? Na campanha do resgatador. E me foi dada a incumbência de falar um tema aqui meio assim, desafiador, mas ao mesmo tempo edificante, porque vai edificar a minha vida e a sua vida. Nós vamos ser edificados, porque é um tema que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo. E dentro da campanha do Libertador, nós vamos falar hoje sobre reconstrução. Reconstrução. Reconstruir é muito difícil, não é? Reconstruir é ruim. Não é que é ruim, é que não é fácil. Às vezes você está em casa, vai fazer uma obra, vai reconstruir um banheiro, vai reconstruir uma sala, vai fazer uma reforma na sua casa. É muito trabalhoso, principalmente quando você está morando dentro, né? Quando você consegue sair e deixar a coisa acontecer, tudo bem, mas você fazer uma reforma, você reconstruir algo é muito complicado. Não é fácil, não. E eu quero ler um texto aqui, que está no livro de João, no capítulo de número 11, e o versículo 41 até o 44. João, capítulo 11, versículos do 41 até o 44, que diz assim. Eu acho que a versão que tem ali é a mesma. A mesma versão que está ali. Diz assim o texto. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amados, nós estamos vivendo hoje numa sociedade, né, que ela está mergulhada numa pecaminosidade total, muito pecado, né? Uma sociedade está assim, submersa no pecado, submersa na miséria, submersa na dificuldade, onde nós estamos vendo aí as sociedades oficializando o pecado, oficializando o erro, oficializando maldade. E às vezes a gente olha assim e as pessoas parecem que não têm mais noção do que é certo e do que é errado, do que é treva e do que é luz. Antigamente a gente vê que as coisas era mais fácil, hoje está mais difícil, porque até para se educar um filho, né, está complicado, porque a sociedade está impondo valores contrários ao que é real. E nós vivemos nessa sociedade, nós estamos inseridos nela, né? E agora eu me lembrei do pastor Cláudio Duarte, né? Ele fala uma coisa, mas eu não vou falar aqui não, porque depois podem entender errado. Mas a coisa está tão complicada que aquilo que era certo está virando errado, aquilo que era tolerável agora é quase que obrigatório. Então, ele diz, vou sair daqui, porque daqui a pouco vão obrigar. Então, a situação da sociedade está andando por esse lado. Então, essa sociedade ela está em ruínas. A nossa sociedade está degradada, a nossa sociedade está marchando, as pessoas estão marchando para lugares que não é aquilo que Deus quer para a vida delas. Então, a nossa sociedade está se acabando, morrendo. O mundo está de mal a pior. Cada vez que você olha para o mundo, cada vez que você olha para as pessoas, você vê que as pessoas estão andando cada vez mais para baixo, estão ficando pior do que sempre foram. Então, queridos, nessa noite,
o Senhor tem nos dado um papel, o Senhor tem nos dado uma responsabilidade. Este ano, nós fomos levantados aqui, foi profetizado sobre nós, seria o ano do resgatador, né? O ano do resgatador. Mas a minha pergunta hoje é essa: quem vai resgatar a nação? Quem vai resgatar essa sociedade? Quem vai resgatar esse povo? Porque, irmãos, é muito fácil você querer, é muito fácil eu querer um resgatador, eu querer ser resgatado, né? E eu quero perguntar até nessa noite: quem aqui foi resgatado já? Amém? Né? Nós já fomos resgatados, mas agora eu quero perguntar a você: quem está disposto a ser um resgatador? Amém? Porque quando nós já recebemos, quando nós já temos, a própria palavra de Deus diz que a gente deve dar de graça aquilo que de graça recebemos. Então eu fui resgatado, eu preciso agora querer também ser um resgatador. Queridos, e se você observar, né, às vezes a Bíblia é tão linda, né? As revelações que vêm dia após dia, ano após ano para a nossa vida, é tão assim, clara. E às vezes, mas Senhor, porque eu não pensei nisso antes? Aconteceu com vocês isso? Acontece com vocês? De vir uma palavra, você lê alguma coisa, alguém profetizar alguma coisa, porque eu não pensei nisso antes? Porque eu não pensei que eu sempre fui um resgatador? Essa visão de resgate, ela é nova? Não! É uma visão de Deus há muito tempo, mas parece que a nossa mente estava como que obscurecida. Havia um véu, mas agora esse véu saiu, e eu preciso entender que eu fui chamado para ser um resgatador. Eu fui chamado para resgatar, eu fui chamado para reconstruir o que está em ruínas, e essa sociedade, esse mundo está em ruínas. Então eu fui chamado, você foi chamado, essa igreja foi chamada para ser resgatadores, em nome de Jesus. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa ter essa consciência. Nós, como igreja, precisamos ter a consciência de que Deus nos chamou. Se eu não tiver essa consciência, se eu não colocar isso na minha mente, se eu não incutir, se eu não chamar isso para mim, eu não vou conseguir ser resgatador, eu não vou conseguir resgatar. Por quê? Porque eu vou só falar da boca para fora. Eu preciso profetizar, eu preciso ser um profeta da minha vida, e dizer: eu sou um resgatador, eu fui chamado, eu fui escolhido, e eu vou exercer o meu chamado, eu vou exercer aquilo que Deus quer de mim. Então eu preciso ter essa consciência, queridos. Cada um de nós que aqui estamos, nós como igreja, precisamos ter a consciência de que nós fomos chamados para resgatar a vida. Enquanto nós não tivermos essa consciência, nós vamos ser apenas frequentadores de igreja, frequentador de célula, frequentador de discipulado, vamos só vir ao culto, bater palma, levantar a mão e dar glória a Deus. Mas a consciência de que nós somos resgatadores, nós precisamos olhar aquele que precisa de restauração. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Neemias, irmãos. Neemias poderia muito bem ficar onde ele estava, na posição que ele estava, tranquilo, chefe da cozinha lá, o cara era poderoso lá no rei, mas ele não se omitiu. Ele sabia que ele precisava resgatar o povo de Israel, ele precisava reconstruir a cidade que estava destruída. Irmãos, essa sociedade está podre aí, essa sociedade ainda não morreu, não apodreceu, por causa de você que é sal, e o sal está aqui para salgar, o sal está aqui para curar, para libertar, para transformar. Nós estamos aqui para isso, para sermos resgatadores dessa sociedade caótica. Mas eu preciso me conscientizar disso. Irmãos, meu bispo não pode abrir minha cabeça e colocar isso na minha cabeça. Meu líder não pode colocar isso na minha cabeça. O meu pastor não pode colocar isso na minha cabeça. Eu tenho que me conscientizar e dizer: Senhor, eu sou um resgatador. Eu fui chamado, eu fui escolhido. Eu não vou abrir mão desse papel que o Senhor me deu. Não foi o bispo quem te deu, não foi o teu pastor que te deu, não foi o teu líder que te deu, não foi Deus quem te deu esse papel. Você é resgatador porque Deus te chamou para ser. Quando eu tenho a consciência de que eu sou um resgatador, de que eu fui chamado para reconstruir, eu tenho que entender uma coisa muito importante, que às vezes a gente não consegue ver, né? É qual o meu papel como resgatador.
Qual é o meu papel? Eu tenho uma consciência de que sou um resgatador. Agora, qual é o meu papel? Aí agora eu queria ir lá para 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 5. O meu papel como resgatador, irmãos, é lutar. Eu preciso lutar para resgatar. Se eu não lutar, eu não vou conseguir resgatar. Eu não vou conseguir cumprir o meu papel. Então eu preciso lutar. O versículo hoje de manhã no devocional foi que o Senhor peleja por nós, né? E como resgatador, por que eu tenho que lutar? Abra para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu preciso lutar, porque se eu não lutar, eu não vou resgatar ninguém. Então, agora, eu preciso entender que como lutador, nessa batalha para resgatar, as armas que eu vou usar não são armas normais, não são armas humanas. Olha o que o texto diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas. Versículo 5. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo pensamento para torná-los obedientes. Em outra tradução diz, para resgatá-los. Então eu preciso lutar. Não vou lutar com armas normais, eu vou lutar com armas espirituais. Para quê? Para anular fortalezas. Você acha, irmãos, que esse mundo está aí fora? Você que está em casa, você acha que esse mundo que está aí fora, eles estão normais? Eles estão agindo de sã consciência? Queridos, o pecado está tão arraigado na mente das pessoas que eles pecam e erram pensando que estão fazendo certo. Estão servindo a Satanás pensando que estão fazendo certo. Estão servindo ao diabo pensando que estão fazendo aquilo que é correto. Então eu preciso, como resgatador, destruir essas fortalezas, como diz o texto. Anular essas altivez, essa vontade de ser aquilo que não é. Eu sou um resgatador e eu preciso lutar, eu preciso entender que como lutador, eu vou destruir as fortalezas que impedem com que as pessoas sejam resgatadas. Se eu não destruir as fortalezas, eu não consigo resgatar. Porque não é nossa força, não é nosso conhecimento, não. São as armas espirituais que o Senhor coloca em nossas mãos para que nós possamos lutar e vencer e resgatar aqueles que estão lá. E no final do texto, que é muito lindo que eu acho, Paulo diz assim: e levar toda a mente cativa ao pensamento de Cristo. O papel do resgatador, irmãos, não é apresentar ele. O papel do resgatador é apresentar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o resgatador mor, mas eu vou resgatar alguém e levá-lo a Jesus. Eu não posso resgatar alguém e levar ele para mim, porque eu não tenho aquilo que o pastor já me falou, eu não tenho a salvação para ele. Quem tem a salvação é Jesus, mas eu consigo tirar de onde ele está e levá-lo a Cristo. As pessoas ainda estão servindo ao maligno, pensando que estão fazendo certo. Não sei se você, quando você tem conversado com as pessoas por aí, você tem visto que eles, parece que há uma cegueira tão grande que você, por mais que você argumente, por mais que você fale, não consegue enxergar. Por quê? Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. E a igreja do Senhor precisa se posicionar como resgatadora. Nós como igreja precisamos nos posicionar. Se eu não me posicionar, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem para mim. E quando nós fizermos isso, irmãos, as coisas vão acontecer. Quando a igreja se posicionar, a coisa vai acontecer. Abre para mim Isaías capítulo 58, versículo 9. As coisas não acontecem às vezes porque a gente não se posiciona. A gente não assume aquilo que nós precisamos assumir, o nosso papel. Isaías 58, versículo 9 em diante. Olha isso, olha que texto maravilhoso. Aí sim,
Tem um contexto todo anterior que não dá para a gente ler, mas só para você entender. Quando eu me posiciono como igreja, assumo meu papel de resgatador, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele te... Continuando. Você gritará por socorro e Ele... O que é que Ele vai dizer? Aqui estou. Não é a minha força, não é a sua força, não se preocupa não, não é na sua força não. Mas quando você se posiciona e você clama, irmãos, essa lista de salvação que o bicho pede para a gente fazer com 3 nomes, gente, isso é um sucesso. Eu nem falo com o cara, eu só oro por ele e mando todo dia uma mensagem para ele. Se ele lê, bem, se ele não lembra, pelo menos a oração. Uma hora vai acontecer. Por quê? Porque quando você clama, quando você grita, o Senhor vai dizer, eu estou aqui, você não está só. Não é a sua força, sou eu que estou com você. Se você eliminar no seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, viu? Olha para mim. Resgatador não é acusador não, não acusa, não é para acusar não. Quando você eliminar esse dedo acusador e a falsidade no falar, não fale com amor, fale com fé, fale com verdade. Fale com verdade. Seja um resgatador que diz a verdade. Aí você vai se beneficiar, vai beneficiar os famintos, vai satisfazer o anseio dos aflitos. Aí o que acontece? Então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Você está entendendo, querido? O que acontece quando eu e você nos posicionamos como resgatadores, como aquele que vai reconstruir vidas. Como falei no começo, a sociedade, né, o mundo, as pessoas estão caminhando para um lugar horrível. Resgatar uma pessoa é fácil, agora imagina resgatar uma sociedade. Trazer essa sociedade para Deus, trazer essa sociedade para o Senhor, trazer a sociedade para a casa do Pai. Então, não tenha medo de assumir o seu papel. Eu vou contar aqui uma história, eu não quero ser mal interpretado, só para você entender que quando a gente se coloca dentro da vontade de Deus, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a coisa acontece. Conta-se que um jovem, ele era gago. E ele tinha uma vontade muito grande de fazer alguma coisa para Deus, mas ele era gago, então ele chegou numa livraria e disse, eu quero trabalhar de vendedor de livros, vendedor de Bíblia. Né? E o cara, mas você, como é que você vai vender Bíblia se você não consegue falar bem e tal? E o gago disse, não, me dá uma oportunidade que eu quero fazer isso. E deram a oportunidade ao gago, ele foi, no primeiro mês ele chegou perto da meta, quase bate a meta. Segundo mês, ele atingiu a meta. Terceiro mês, ele ultrapassou a meta. E aí o gerente disse, mas o que está acontecendo? Esse cara é gago, os outros vendedores não conseguem vender como ele vende, o que está acontecendo com ele? Só vamos fazer uma reunião então, chamar esse rapaz que é gago, para ele ensinar os demais vendedores a venderem Bíblia. E o gago chegou na reunião e o gerente falou assim, fala para a gente aí qual é o seu segredo, o que é que você faz para vender tanta Bíblia, para a gente aprender e também alavancar as vendas, né? Porque a gente, além de vender, a gente vai difundir o Evangelho, porque a Bíblia vai ser colocada à disposição de mais pessoas. E o gago disse, eu não faço nada não. E eu só chego no cliente lá e falo assim, ó, você quer comprar uma Bíblia ou você quer que eu leia para você? Aí o que acontece? As pessoas preferiam comprar, então esse era o segredo. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que nada vai te impedir, nada pode atrapalhar que você faça aquilo que Deus tem para você. Então não tenha medo, porque é Deus que vai te usar, é Deus que vai fazer com que você reconstrua o que está destruído em nome de Jesus. Essa obra de reconstrução, ela tem que começar em mim.
essa obra de reconstruir, ela tem que começar em nós. Por quê? Porque se ela começar em mim, aí vai alcançar minha família. Se ela começar em nós, vai alcançar a minha vizinhança, a sociedade. Mas precisa começar em alguém. Você não pode, né, deixar de lado, procrastinar com essa posição, com essa vontade, com esse desejo de ser um reconstrutor, de ser um resgatador. Irmão, chega de desculpas. Eu não vou porque eu sou gago. Deus vai dar um jeito, você vai fazer. Foi exatamente isso que Moisés disse a Deus: Deus, eu sou gago, não posso ir. Deus, você não pode, não, mas é porque você é gago, então colocarão do teu lado. Se você, como resgatador, não consegue resgatar sozinho, Deus vai colocar um resgatador do teu lado para te ensinar a ser resgatador, para que você faça a obra que Deus quer que você faça. Mas não vai ter desculpas mais. 2022 é um ano que Deus vai te usar como resgatador. O diabo não vai impedir isso na sua vida, não vai. O diabo está proibido. Ele está proibido de atrapalhar a tua obra de resgatador nesse ano, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor tem preparado uma igreja para resgatar essa nação. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos frequentadores de culto de terça, domingo, sábado, não. Nós viemos aqui ser preparados, ser forjados. O Senhor tem nos forjado. Às vezes até dói. Mas Ele está nos forjando, nos preparando para sermos resgatadores. Deus está preparando essa igreja para isso. Irmãos, nós não somos uma igreja qualquer, não. Nós somos uma igreja de resgatadores. São treinamentos e mais treinamentos, ensinos e mais ensinos, preparando eu e você para alcançarmos, para reconstruir essa nação. Lembre-se de uma coisa muito importante nessa trajetória de reconstrutor e resgatador. Onde você colocar a mão, Deus vai colocar a dele. Não tenha medo. Onde você colocar a mão, Deus vai colocar a dele. E você pode até dizer para mim hoje: mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Faça feito o gago. Se coloca à disposição. Diga: eu estou pronto, como foi lá, né, no final do ano passado. Eu estou pronto. Eu quero. Eu vou fazer. Nada vai me impedir, eu vou fazer sim, em nome de Jesus. Nesse capítulo que eu li, né, de Isaías, aqui no capítulo 52, essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja que, quando clama, Ele atende. Uma igreja que se coloca na brecha. O que é se colocar na brecha, pastor João? É se colocar na posição certa. Mas como é que eu sei, pastor, que a posição certa é essa? Fala com o papai, ele vai te dizer. Fala com o papai do céu que ele vai te levar para o lugar certo, na hora certa. Você vai se colocar na brecha, você vai fechar a brecha. E vai dizer: eu quero resgatar essa vida, eu quero resgatar essa alma, eu sou resgatador dela, em nome de Jesus. Eu estava esses dias no subúrbio aqui do Rio. Aí o cara me encontrou e disse: oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu olhei para ele, não conheço, porque eu não conhecia o cara, não sabia nem quem ele era. Eu agora sou pastor. Eu digo: graças a Deus, meu irmão, você é pastor, tá? E conversa vai, conversa bem, eu lembrei dele. Era um cara que vivia drogado na rua e eu evangelizei ele, falava de Jesus para ele. Ele disse: pastor, eu sou pastor hoje porque o senhor uma vez pegou na minha orelha e me apertou muito. O senhor deu uma palavra tão dura, mas tão dura para mim, que eu disse: eu tenho que me consertar. E estou aqui hoje. Você está entendendo, irmãos? Deus está nos trazendo e nos levando para o lugar certo, para o lugar da brecha.
Às vezes a palavra tem que ser dura, às vezes a palavra tem que ser branda, às vezes, como disse o bispo no livro dele aqui, às vezes você vai dar só um abraço na pessoa. E esse abraço vai com tanta unção, que é exatamente a brecha que você precisava fechar na vida dele, e você vai resgatá-lo para Jesus. Você vai transformar ele para Jesus. Por quê? Porque nós precisamos disso, nós precisamos fazer com que as ruínas sejam restauradas. Nós precisamos levantar os fundamentos, mas os fundamentos da fé, os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa agora, talvez seja um pouco dura para você, mas eu quero que você seja treinado, que você seja casca grossa. Pare de viver o Evangelho. Viva o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto. Você não tem que achar nada, não tem que gostar de nada. Você tem que fazer o que Jesus manda você fazer. Tem que viver o que o Evangelho quer que você viva. Mas é tanto achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não acho nada, irmãos. É o que a palavra de Deus diz. E as promessas dele são para mim e para você. Então o que a palavra de Deus diz e acabou. Agora a gente quer viver aquilo que a gente gosta. Eu acho isso, eu acho aquilo. É o Evangelho. Mas resgatador tem que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque resgatador resgata para Jesus, não resgata para si. Então o Evangelho de Jesus tem que ser pregado, tem que ser ensinado. São os fundamentos da fé, os fundamentos que o Senhor deixou para cada um de nós. Acabou meu tempo. No livro de Jó, tem um texto que é muito interessante, que a Bíblia diz que o Senhor procura mensageiros, né? Em outra tradução, procura anjos, que possam levar o resgate. Quando esse resgate chega, o Senhor diz assim: achei resgate. Só você abrir Jó, capítulo 33, versículo 23 e 24. É um texto muito bonito, você pode ler em casa, não vai dar tempo a gente falar sobre ele. Mas eu quero dizer a você o seguinte: nós somos escolhidos por Deus para ser resgatadores. Agora, para concluir, eu queria abrir 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo... Olha isso. Que versículo bonito, né, pastor João? É lindo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos o quê? Nação santa. Povo o quê? Escolhido de Deus. Nós somos o quê? Mais sacerdócio real. Para quê? Para ser resgatadores, para anunciar as grandezas de Deus. Se não for para anunciar as grandezas de Deus, para quê ser nação santa? Para quê? A gente lê esse versículo tantas vezes, irmãos, a gente não vê o que ele está dizendo para nós. Olha o final: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou da onde? Para onde? Resgatador. Eu sou resgatador, você é resgatador, porque você foi escolhido, porque você foi escolhida. Você não é resgatador por acaso, não. Você é nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. E ponto final. Você entende isso? Você entende porque eu estou dizendo que você não tem que querer, não tem que achar nada? Você tem que obedecer o Evangelho só. Irmãos, e quando nós obedecemos o Evangelho, aí nós temos tudo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para que eu quero a minha vontade? Para que eu quero a minha vontade se a dele é perfeita, boa e agradável? Vamos parar com essa bobeira, irmãos. Vamos parar com essa bobeira de querer aquilo que é, sabe, de querer ser, de querer fazer, ter opinião. Porque não, é o Evangelho, é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Se a palavra de Deus diz que eu não quero para que eu não peque, eu não vou pecar. Se a palavra de Deus diz para eu exercer a santidade, eu vou exercer a santidade. Se a palavra de Deus diz que eu sou resgatador, eu vou assumir o meu papel de resgatador. Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir o que está em ruínas. E o mundo está em ruínas e eu vou reconstruir em nome de Jesus. E para concluir, que o tempo acabou,
como eu sempre digo, essa é a parte melhor da pregação. É quando o pregador diz assim, e para terminar, né? Todo mundo doido para ir embora mesmo. Voltando ao texto que eu li no começo, que talvez você diga assim, mas o que é que tem a ver aquele texto com um resgate? Um amigo de Jesus, Lázaro, morreu. Jesus chegou lá 4 dias depois da morte do camarada. Destruído. Tem jeito? Dá para restaurar esse negócio aí? Jesus falou assim, vamos lá, vamos tentar. Tira a pedra. E a Bíblia diz que quando tiraram a pedra, Jesus disse assim, Lázaro vem para fora. E quando Lázaro voltou, o texto diz que o Senhor disse assim, tira os lençóis que estão ao redor dele, tira as ataduras e deixa ele ir. Jesus sempre faz a parte dele. Agora, as ataduras que tem que tirar é você. A pedra quem tem que tirar é você. E buscar ir lá, reconstruir a vida de alguém é você que ele vai usar. Não importa se você não sabe falar, não importa se você é gago, não importa. Deus faz a parte dele. Agora as ataduras quem tem que tirar é você. Você vai tirar as ataduras e vai dizer, vá, você pode ir. Foi o que Jesus disse para a multidão. Agora tira, desenrola os lençóis dele. Solta ele. Irmãos, o evangelho é para isso, é para soltar, é para libertar. Jesus liberta e a igreja faz a parte dela. Tira as ataduras, tira os lençóis e diz, meu filho, vá ser um resgatador de outro. O povo está em ruínas e precisa de restauração. E a igreja, escuta isso, eu vou falar sem medo de errar, e a igreja é o único instrumento que Deus tem para isso. Não tem outro instrumento, é a igreja dele, que ele está preparando para resgatar minha família, para resgatar a tua família, para resgatar o teu vizinho, para resgatar essa sociedade podre. Mas eu preciso dizer, Senhor, eu sou reconstrutor, eu quero reconstruir, eu vou reformar, eu vou fazer, porque o Senhor me chamou para isso. Então, sejamos resgatadores, sejamos reconstrutores, sejamos os Boazes dessa geração, irmãos. Deus conta com você para isso, Deus conta comigo para isso. Não se acovarde. Pegue esse manto de covardia e diga, saia da minha vida em nome de Jesus. Diga, Senhor, me manda um manto de coragem, um manto de ousadia, um manto de determinação, porque eu quero exercer o que o Senhor tem para mim na minha vida em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Nós vamos cantar um louvor bonito. Aquele que toca lá no profundo da tua alma. Esse louvor vai dizer assim a você, olha, você precisa se posicionar como um resgatador. Esse louvor vai mexer tanto com você que você vai sair daqui dizendo, eu vou evangelizar até para os postes que estão na rua. Mas eu quero que as pessoas sejam libertas, sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Mas eu quero que você adore o Senhor junto com a banda aqui, tá? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Aleluia. Quebranta o meu coração. Sim, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Canta com a alma. Então Eu ensino, canta com a alma. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Você que tem dificuldade, você que acha que é complicado, é difícil você ser usado por Deus como resgatador. Talvez você diga assim: mas Senhor, o Senhor nunca vai me usar. Eu tenho essa dificuldade. Eu queria que você viesse ao altar do Senhor nessa noite. Se ajoelha no altar do Senhor, diga: Senhor, me dá uma unção de resgatador nessa noite, em nome de Jesus. Vem ao altar do Senhor aqui rapidinho, se ajoelha aqui. É do altar que sai força, é do altar que sai provisão. E Deus vai te preparar, Deus vai te ungir de uma autoridade que onde você chegar, você não vai perder. Você não vai perder essa unção, você não vai perder essa graça de poder ser um resgatador, em nome de Jesus. Nessa noite Deus está derramando sobre nós essa unção, queridos. Unção de resgatador. Unção de pessoas que dizem: eu quero ser ponte sobre as águas, quero ser uma flecha que atinge o alvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba nessa noite. Continua cantando. Eu queria pedir, os pastores estão aqui, vamos abençoar essas vidas aqui rapidinho. Eu sei que a gente não pode estar tocando muito, mas a unção de Deus vai vir sobre essas pessoas aqui, e eles vão ser transformados, receberem uma unção de resgatadores, em nome de Jesus. Coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a unção do resgatador apresentada no teu altar seja derramada em cada um nesse lugar. Em cada um possa receber agora a unção, a determinação e a coragem do resgatador. Aquele que não veio à toa, aquele que não veio em vão, aquele que veio para resgatar a salvação, sem humilhação, totalmente liberto, livre, para resgatar vidas, para resgatar almas. Que o Santo Espírito do Senhor possa vir agora sobre cada um de nós, alimentando o espírito e a alma de cada um, e a unção e a revelação do Espírito Santo traga mais e mais vidas para o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado. Aleluia, Jesus. Obrigado. Amém. Em nome de Jesus, receba essa unção. Receba essa unção em nome de Jesus. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Queridos, você tem um panfleto em sua mão aí, você pode fazer o seu pedido de oração. Eu sei que o nosso tempo acabou, talvez eu vou dar aqui a bênção apostólica, nós vamos continuar um pouquinho mais aqui. Você traz seu pedido aqui, nós vamos orar. Os pastores vão estar aqui novamente aqui na frente, vamos orar pelo seu pedido de oração. Porque talvez essa bênção que você está pedindo é o que vai te fazer ser mais resgatador do que você já é, em nome de Jesus. Então prepara o teu pedido de oração agora, escreve, coloca aqui na arca do Senhor, traz para aqui para a arca. Deus tem uma bênção para você, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, sobre este povo
e nos faça ser resgatadores de almas, resgatadores extraordinários, em nome de Jesus. Que o nosso resgate sejam resgates sobrenaturais, em nome de Jesus. Não traga o seu pedido, Deus abençoe. Nós estamos orando aqui em nome de Jesus.